Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Sou o presbítero Mateus. Estamos iniciando mais uma aula do nosso seminário teológico. A disciplina no qual nós iremos falar hoje será sobre a família cristã. Disciplina essa tão importante para nossas vidas. Dando início, aqui no sumário, a gente vamos ver capítulo por capítulo, né, do qual cada um vai tratar. O primeiro capítulo vai falar sobre definindo a família. No capítulo 2 vai falar sobre as classes de família. Capítulo 3, segredos importantes. Capítulo 4, governo da família. O capítulo 5, invertendo valores. Capítulo 6, como criar filhos. Capítulo 7, a família e as leis. Capítulo 8, traços psicológicos. Capítulo 9, desenvolvimento humano. Capítulo 10, analisando o divórcio. Capítulo 11, inimigos da família. E capítulo 12, entendendo a velhice. São vários temas muito importantes para nossas vidas e ficou bem difícil separar aquilo, passar uma peneira, né, dito assim, porque são vários temas e temas que daria assunto para bastante coisa. Mas eu separei aquilo que eu vi que é bastante importante para cada um de nós tratarmos nessa aula. O capítulo 1 vai falar sobre definindo a família, né? Vamos entender o que é a família em três sentidos, né? O sentido jurídico, o sentido político e o sentido prático, perdão, e o sentido teológico, tá? Já iniciando o sentido jurídico, a família é a base da sociedade, artigo 226 da Constituição Federal. A Constituição diz também que a família é a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, artigo 226, né, da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de mantê-los salvos de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tá? Está no nosso artigo 227 da Constituição Federal. Essa definição de família, né, nesse aspecto jurídico. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos ver agora sobre família no sentido prático. O texto que segue foi extraído do folheto O que é uma família? Família é o reino do pai, o mundo da mãe e o paraíso dos filhos. Vamos dividir parte por parte sobre esse reino do pai, né? Muitos pais reinam no vizinho porque não se sentem bem em suas casas. Creio que você, esposa, que está aqui acompanhando essa aula, ou às vezes você é jovem ainda que pensa em algum momento se casar, já se deparou com essa situação, às vezes na sua casa, ao longo da sua vida, de muitas das vezes o pai ou o marido, ele, assim que sai do trabalho, ele, ao invés de ir para a sua casa, ele ir para o vizinho e passa ali o resto da noite, se possível, no vizinho, e só chega em casa para tomar um banho, se jantar e se deitar, né? E aí, quando não é no vizinho, às vezes é algum outro local, às vezes num bar, às vezes num futebol. E isso não estou falando de uma coisa que acontece de vez em quando, mas de algo rotineiro, algo diariamente. E é muito importante você entender por que disso. Porque se a pessoa passa tantas horas no serviço, por que é que quando ela sai, ao invés dela abraçar a família, dizer que, bom, acabou o horário do meu expediente, eu vou correndo para a minha casa, vou abraçar minha família, vou dar um beijo na minha esposa, vou brincar com os meus filhos, ele decide ir para a casa de um vizinho, ele decide ir para o futebol,
ele decide ir para qualquer canto, menos para sua casa. Porque muitos homens, eles se sentem mais felizes, mais tranquilos, muitas das vezes, está em um desses lugares do que na sua própria casa. E por que muitas das vezes isso vai acontecer? Isso acaba acontecendo porque às vezes ele passou o dia todo no trabalho, naquela correria, naquela angústia, naquele cansaço, naquela cobrança, estresse diário, às vezes com pessoas, né, se for o caso de trabalhar com atendimento ao público. E quando chega em casa, às vezes vamos aqui simular que ele chegando em casa. Chegou a casa está, como alguns dizem, de ponta cabeça. Os filhos, ninguém sabe por onde é que anda, a casa está uma bagunça e a mulher nem se sabe por onde está. Então, uma casa dessa, um homem, quando ele chega, ele diz: eu vou para algum outro lugar. E muitas das vezes é isso que acontece, né? E aqui vem a questão: a esposa ela precisa ter a preocupação de fazer com que seu esposo, pai de seus filhos, quando em casa, se sinta no seu reino, né? Chegar em casa, ver uma casa organizada, se for a questão da esposa trabalhar em casa, os filhos estando em casa, é, chegar em casa e ver as coisas no seu lugar, né? Uma forma de falar. Esse é o reino do pai, né? E agora a gente vai ver o mundo da mãe. A gente já falou sobre o pai, agora a gente vai falar sobre o mundo da mãe. A mulher precisa se sentir no seu mundo. Ela quer espaço, deseja ser feliz. Muitas são infelizes porque se sentem em prisão nos próprios lares. Eu já vi um caso parecido com esse, na vida real mesmo. Uma pessoa que eu conheço, a gente uma vez conversando falou para mim, falou: Mateus, eu sou casado, mas eu me sinto infeliz. Eu me sinto como se eu estivesse numa prisão. E quando é que isso acontece? Quando às vezes a mulher está na casa e às vezes o homem finge que a mulher não está na casa. Parece que a mulher está ali como apenas uma cozinheira, apenas como uma babá para cuidar dos filhos, apenas como alguém que deve cuidar da casa e ficar de olho nos filhos. E não se sente amada dentro da sua casa. Parece que a sua vida é só isso, é só cuidar de casa, cuidar de menino, cuidar de casa, cuidar de menino. E isso faz com que a mulher se sinta numa prisão, onde está todo dia a mesma rotina, aquela mesma coisa: cuida de menino, cuida de casa, cuida de menino, cuida de casa. E às vezes quando o marido chega, ele às vezes ignora a mulher, diz: não, eu estou cansado, eu não quero conversar, eu quero só descansar. Ele vira as costas para a mulher e vai logo, pega o celular, vai tomar um banho, às vezes quer logo se deitar e ignora a sua esposa, né? Ignora os seus filhos. Então, essa situação vai trazendo esse sentimento para a mulher, de estar vivendo numa prisão, onde parece que ela só vê a serventia dela, né? As pessoas só olham para ela porque ela serve, e não como que ela deve ser, né? Como ela deve ser tratada, né? Para que se sinta no seu mundo, a mulher carece de atenção. Se sentir amada, proteção e romantismo em palavras e ações, né? Agora eu falei para as mulheres, agora eu vou falar para os homens, né? O homem ele deve cuidar da sua esposa, né? Tem muitos homens que têm aquele pensamento de dizer: não, eu já trabalho, eu já garanto o mantimento para casa, eu não preciso mais fazer nada. E se a mulher falar alguma coisa, ele diz: mulher, não está reclamando, olha só, eu trabalho todo dia, nunca deixei faltar nada dentro de casa, sempre tem arroz, sempre tem o feijão, sempre tem a carne, você ainda está reclamando de quê? Né? E ele acha que é só isso, só que ele se esquece que a mulher ela tem sentimento, e os filhos são carentes da atenção dele. Então, o pai, ele precisa, o marido, o homem, ele precisa ter essa postura de chegar em casa, romper com o cansaço, dar um abraço na sua esposa, dar um beijo, abraçar os seus filhos, sair do cotidiano, dizer: mulher, tá, hoje é sexta-feira, hoje a gente vamos dar uma volta na praça, vamos tomar um sorvete, vamos levar esses meninos para brincar um pouco na praça, vamos organizar aqui uma viagem no final de semana, vamos sair dessa rotina, fazer alguma coisa romântica para ela, um momento assim,
mostrar para aquela mulher que ele ama ela, né? Mostrar que ela é valorosa, é um bem valoroso para ele, né? Fazer com que ela se sinta importante, amada, protegida, né? Cuidar dela, né? E avançando agora, a gente vamos falar o paraíso dos filhos. A gente já falou sobre o reino do pai, a gente já falou sobre o mundo da mãe, e agora a gente vai falar sobre o paraíso dos filhos, né? Muitas crianças têm medo de casa, dos pais, porque estes não lhe dão carinho e às vezes nem as tratam como filhos queridos. E isso é uma realidade triste, né? Muitos adolescentes, muitos jovens, eles preferem muitas das vezes sair de casa, às vezes ele sai da escola e ele inventa algum passeio. Ele vai para casa de um amigo, ela vai para casa de uma amiga e para esticar um pouco mais o horário, mas não quer ir para casa. Porque quando se chega em casa, não se sente num lugar acolhedor, não se sente num lugar que é amado. E às vezes chega naquela casa onde está tendo aquela briga todo o tempo, chega numa casa onde está tendo aquela guerra todo o tempo, chega numa casa onde ele não se sente amado, onde o pai ele vê apenas uma obrigação, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir o mantimento, e se eu fizer tudo isso, já está tudo bom. E a mulher no canto dela diz, eu não estou nem aí, eu já estou trabalhando tanto dentro de casa, eu já estou lavando muita roupa, eu já estou lavando muita louça, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, minha oportunidade que eu estou sozinho, eu vou mexer no celular, vou descansar um pouco. E nisso tudo, às vezes, os filhos vão ficando de lado. E eles são muito carentes da amizade do pai, da amizade da mãe, são muito carentes dessa. Eles necessitam desse acolhimento dos pais, eles precisam se sentir como os filhos amados, né? O nosso livro vai falar e vai nos dar um exemplo, até mesmo um animal, se você tratá-lo com carinho, você vai ver a diferença. A pessoa que tem um cachorro, ele ali, que tem um costume de sempre estar brincando com ele, sempre estar interagindo com ele, todas as vezes que ele estiver chegando do trabalho, estiver chegando em casa, aquele animal chega, fica inquieto, fica alegre, fica feliz, porque o dono dele está chegando. Agora, se os animais são desse jeito, se o cachorro, a reação é essa, você imagina uma criança, um filho, uma filha, que você trata ele bem, que você está ali sempre com ele, que você é o melhor amigo dele, é o melhor amigo dela, está sempre compartilhando momentos, está sempre vivendo momentos inesquecíveis na vida dele, na vida dela, que vai estar somando, ajudando a criar memórias, ao longo do seu crescimento. Você imagina a alegria desse filho, dessa filha. E esse ponto vai nos ensinar uma coisa, uma triste realidade, né? Que se você não se abrir com o seu filho, né, o traficante vai chegar com palavras suaves e tendências malignas para se aproximar dele e você poderá perdê-lo. Então, ou seja, o pai que ele não se aproxima do seu filho. Eu não posso me aproximar do meu filho, eu estou muito cansado, é muita correria, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que conseguir o alimento, eu tenho que conseguir o mantimento, eu tenho que conseguir a roupa para eles vestir, eu tenho que conseguir o melhor calçado, o melhor celular, e às vezes se esquece que o que o filho precisa não é daquilo, o que ele precisa é do pai, ele precisa da mãe para estar ali abraçando ele, estar beijando ele. Tem uma historiazinha aí, que um filho chegou no pai e falou assim, pai, quanto é que é uma hora sua? Aí o pai vai dizer, meu filho, a hora minha, ela vai ser R$ 50. Aí aquele filho, todo dia, vai começar a pedir uma moedinha pro pai dele. Ele começa a pedir uma moedinha pro pai dele e ele vai juntando. Vai chegar um momento que ele vai chegar no pai dele e vai dizer, pai, tá aqui, tá? Tem uns R$ 50. Aqui eu tô pagando uma hora sua pro senhor brincar comigo. É uma história que nos traz uma dura lição, né, da importância, da carência do filho para com seu pai, da filha para com sua mãe. Então você que é pai, você que é mãe, se você não abraçar o seu filho, se você não trazer o seu filho para perto, se você não brincar com o seu filho, se você não fizer o seu filho ou sua filha se sentir amado, se você não ter eles como seus melhores amigos, o mundo vai abraçar ele. As coisas erradas lá de fora vão abraçar ele, né? Os traficantes, como aqui está como exemplo, vai chegar nele, vai chegar nela e vai dizer, não, aqui é assim, com palavras dóceis, e você vai correr o risco de perder o seu filho e perder a sua filha. Tudo isso porque você não trouxe esse sentimento de amizade, esse acolhimento para com seu filho, né? Então esse é a família no sentido prático, né?
é o reino do pai, o mundo da mãe e o paraíso dos filhos. Se você vê uma coisa, vai complementar uma outra. Se uma coisa dessa não funcionar da maneira adequada, vai influenciar em toda, né, a estrutura. Então é muito importante que o marido se sinta no seu reino, que a mulher cuide daquilo que ficou para ela cuidar, né? Que o marido ele ame a sua esposa, faça ela se sentir amada, né? Receba ela sempre, sempre reserve um momento para com ela, com um romantismo, um jantar, alguma coisa assim, e aquela coisa, e que ambos possam abraçar os seus filhos, né? Se fazer seus filhos se sentir amados, criar memórias ao longo do seu crescimento, porque isso é uma coisa muito importante para cada um. Avançando mais um pouquinho, a gente vamos falar sobre a família no sentido teológico, né? À luz da Bíblia, família é uma instituição divina, organizada para louvar o Senhor e exaltar o seu nome. De tudo que existe entre os homens, nada se compara à família, por estes dois motivos: ter sido criada por Deus e ser a instituição primeira da humanidade. Olha só, a família, ela foi uma instituição, né? Ela foi criada por Deus, né? E foi a primeira da humanidade. Então, é a família no sentido teológico, né? Eu coloquei aqui embaixo, né? Porém, vale lembrar que há um choque de definição a respeito de família no Brasil, porque a Bíblia fala, né? A família é um grupo de pessoas unidas por laços de parentescos, o que é o homem e a mulher sejam casados legalmente. Ou seja, a palavra de Deus vai nos dizer que a família é o homem que deixa a sua casa e vai se unir à sua esposa, vão se casar legalmente. Isso é uma família, né? Mas onde é que há esse choque? Porque a respeito da família no Brasil, né, muitos acreditam que família é só o homem começar a morar junto com a mulher e já é uma família, né? Só que diante da Bíblia, à luz da Bíblia Sagrada, não, isso não é uma família. A família é aquele homem que deixa o pai e mãe, ele se casa com a mulher, ele assume a mulher legalmente, né? Ele se casa com ela no cartório e dali em diante eles vão viver junto. Ali foi constituído, né, uma família. Esse é o sentido teológico, né? Avançando mais um pouco, a gente vamos falar agora sobre as classes de família, né? Vamos começar falando sobre aquela família não evangélica, né? Que essa família que não é evangélica, ela vai enfrentar alguns problemas. E aqui eu não coloquei todos, né? Mas coloquei alguns. No livro você vai ver uma forma mais completa, né? Alguns a mais, né? Que é a falta da presença de Deus, a influência dos demônios, a ausência do evangelho, consequências do passado, domínio da religião falsa, problema do espírito morto, ausência da fé divina, influência de filosofias distorcidas e ausência do fruto do Espírito Santo, né? São essas os problemas que essa família, né, essa família não evangélica, ela vai enfrentar, né? Muitas famílias não evangélicas rejeitam a afirmação de que elas não tenham Deus em suas vidas. Muitas famílias que elas não são evangélicas, elas não aceitam esse negócio de dizer, você não é evangélico, você não tem Deus. Não, ele se torna aquela pessoa, aquele crente nominal. Ele diz, você chega nele e vai dizer assim, você aceita a gente fazer aqui um culto para Deus na sua casa, você quer aceitar Jesus, a pessoa vai olhar e vai dizer assim, não, eu já tenho Jesus. Só que a luz da Bíblia Sagrada, ela se contradiz, porque todo aquele que ele pratica o bem, ele vem para a luz. E todo aquele que não pratica, ele detesta a luz. Então, toda aquela pessoa que de fato ela tem Jesus na sua vida, ela diz, não, eu vou para Cristo, eu vou obedecer a sua palavra, eu vou trilhar os caminhos que ele quer para mim. Mas aquela pessoa que ela é nominal, ela diz, não, Jesus está aqui, mas ele vive da maneira que ele quer, ele faz tudo contrário à palavra de Deus, e não tem como Deus estar num lugar, num ambiente desse, porque Deus ele não vai de maneira alguma se contrariar na sua palavra, né? Todos que não servem ao Senhor, eles são escravos do inimigo. Isso aqui é uma verdade. Como nós aprendemos, só existem dois senhores, né? O bem e o mal, só existem dois caminhos, o estreito ou o largo. Então, quem não serve, quem não é escravo de Deus, ele é escravo do inimigo, né? Quem não é prisioneiro de Jesus, ele é prisioneiro do inimigo. Esta afirmação,
de prisioneiro de Cristo foi dita ali por Paulo, né? Onde ele se intitulava como um prisioneiro de Cristo, né? Então, todo homem, ou ele é um prisioneiro do Senhor, ou ele é um prisioneiro, um escravo do inimigo, né? Mas não tem esse meio termo, não tem como eu dizer que eu sou de Cristo, mas eu faço as coisas do meu jeito, eu vivo do meu jeito, faço as coisas como eu quero, não tem como isso, não dá certo, não combina com a palavra de Deus, né? Não ter o evangelho na vida, isso é uma perca muito grande, porque se nós não temos o evangelho em nossa vida, como nós seremos salvos? Se nós não conhecemos as boas novas, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não tem isso na sua vida, como é que você vai poder ser salvo? Então, não ter o evangelho é uma perca muito grande, né? Outro ponto são muitas influências malignas vão passando de geração a geração. Muitos antepassados, né, tiveram ali influências malignas, e você vê daqui a pouco o filho vai entrar no mesmo caminho, o neto vai entrar no mesmo caminho. Isso são coisas que os espíritos malignos, né, eles vão influenciando a pessoa a permanecer naquele caminho, né? Onde todo aquele que serve a Jesus, ele é livre, né? Livre desses caminhos, ele é livre dessa condenação. Todo aquele que serve a Jesus, né? Ele agora está em luz, né? Tem um espírito morto, não pode adorar a Deus e nem receber suas bênçãos. Aquele que tem um espírito morto, ele não pode adorar a Deus e nem tampouco receber as suas bênçãos. Isso tudo é aquela pessoa que não tem Cristo em sua vida. Mas aqui está o perigo que nós vimos no início. Ela, na sua mente, ela diz: eu tenho Deus, eu tenho Cristo, Ele está aqui na minha vida, Ele está no meu lar, mas nada combina com a sua palavra, nada se encaixa, né? Então, aqui está um perigo muito grande. Uma família que não demonstra o fruto do Espírito, seja religiosa ou não, mesmo honesta em tudo, não tem salvação eterna. Isso é uma coisa muito importante para nós entendermos. Não adianta a pessoa ter a família e dizer: não, vamos no domingo na igreja, ser aquele crente que a gente diz crente nominal. Ele faz tudo que não deve, mas chega no domingo e ele diz: vamos lá na igreja agradecer a Deus, né? Ele pode fazer tudo certo, mas se ele não tiver Jesus em sua vida, se ele não receber o Senhor Jesus, se ele não for transformado pela palavra de Deus, se ele não renunciar, como Jesus disse, a si mesmo, né? Se ele não tomar a sua cruz, ele não tem como entrar no céu. E ninguém vai entrar no céu porque a pessoa era muito... A gente escuta muito isso: o fulano era tão bom, a pessoa era tão legal, essa pessoa aqui era tão bacana, né? Mas ninguém entra no céu pelas suas próprias obras. Você e eu não iremos chegar naquele dia diante dos portões celestiais e dizer: eu estou aqui porque eu fiz isso, eu estou aqui porque eu evangelizei, eu estou aqui porque eu preguei, eu estou aqui porque eu orei. Isso tudo é muito importante, é necessário, mas nenhum de nós entrará no céu por isso. Nós chegaremos lá na porta do céu e vamos dizer: eu não mereci estar aqui, mas o dono do céu desceu lá na terra, morreu na cruz para que eu pudesse estar aqui. Não é merecimento nosso, é tudo favor imerecível, isso é graça. A família evangélica, né? Avançando um pouco mais. O sinal de que uma família é realmente evangélica é viver debaixo do governo de Deus, né? Não basta dizer que é evangélico e frequentar uma comunidade que tem o nome de evangélica. Antes é necessário crer de forma correta na palavra de Deus. Você conhece que uma família de fato ela vive debaixo do governo de Deus, uma família que obedece à palavra de Deus. Não adianta ter uma família ali que diz: nós somos evangélicos, mas eles fazem tudo errado conforme a palavra de Deus. Eles são desonestos, eles são mentirosos, são trapaceiros, fazem tudo que não devem, tudo que a palavra de Deus condena. Não vai, eles estão se enganando a si mesmo, né? A família que ela é evangélica, ela vive debaixo do governo de Deus, ela é orientada, ela é direcionada, ela crê de forma correta na palavra de Deus, ela é instruída, né, pela a palavra de Deus, ela é direcionada pelos caminhos de Deus, né? E nós vamos ter a família desviada. Essa família aqui há dois pontos nela muito importantes. Há dois pontos nela muito importantes. Por que há dois pontos muito importantes? Porque existe uma família que pode ser restaurada e existe uma família que ela não pode mais ser restaurada.
A família que pode ser restaurada é aquela que, por um momento, ali no início da caminhada, ela se desviou, às vezes aconteceu alguma coisa, desanimou, se entristeceu, às vezes até mesmo as lutas fez com que aquela pessoa parasse, com que aquela pessoa desistisse. Aí, com a ajuda de alguém, aquela pessoa vai conseguir retornar, vai conseguir voltar para os caminhos do Senhor. Mas aqui também é um perigo muito grande para cada um de nós. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 4, capítulo 6, perdão, versículo 4 até o 6. Vai nos falar sobre uma família, sobre uma pessoa que não pode ser restaurada. E que família é essa que não pode ser restaurada? É aquela pessoa que ele já sabia demais, ele já estava enraizado em Jesus, ele já viveu coisas sobrenaturais, ele já viu coisas sobrenaturais, ele já acreditou na palavra, ele mergulhou na palavra, ele aprendia, ele sabia demais, ele então exercia funções de liderança, exercia funções que instruía pessoas, e essa pessoa do dia para a noite decidiu, não vou mais, vou sair da igreja, eu vou para o mundo. Essa pessoa ela não conseguirá mais ser restaurada, porque estava num patamar de um conhecimento que já não dava mais para voltar atrás. Estava de um jeito que não podia mais voltar atrás. Já estava, vou aqui dar um exemplo de um mar, né? De um mar, para você entender melhor. Quando você está no mar, que você está ali na beira do mar, você sai muito fácil da água. Quando você entra um pouquinho mais, que as águas vão ali pela sua cintura, você ainda consegue sair com facilidade do mar, né? Mas a partir do momento que você vai mais a fundo no mar, que você e precisa começar a nadar, você não sai com mais tanta facilidade. Você não vai sair mais com tanta facilidade dali. Então, se uma pessoa, mesmo estando nesse estágio já avançado, já está nadando nas águas, já está mergulhando nas águas, ele decide voltar, ele decide deixar de acreditar em tudo aquilo que outra hora ele disse que acreditava, ele deixar de viver tudo aquilo que estava vivendo, vai chegar um ponto que ele não consegue, não tem como mais ser restaurado, porque ele viu o agir de Deus na sua vida, na vida da sua família, ele viu milagres, teve experiências com Deus, e mesmo assim ele disse, não quero isso, não estou acreditando mais nisso, eu quero ir para o mundo, quero voltar para as coisas que eu fazia, eu quero voltar para os meus caminhos, né? E essa pessoa acaba que não tem como mais ser restaurada, porque está muito para lá, né? É muito difícil dela conseguir voltar, acreditar de novo, a confiar de novo, né? Então, esse tipo de família é uma família conforme Hebreus, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 4 ao 6, nos diz que não tem como ser restaurada. É alguém que já esteve muito dentro, muito fundo, e decidiu por si só sair, né? Então, aqui há uma alerta muito grande para cada um de nós que já estamos mergulhando, enraizados em Cristo, né? Nós não devemos voltar, nós não devemos ficar olhando para trás, não devemos decidir largar tudo e voltar para onde nós estávamos, mas nós devemos continuar firme, né, naquele caminho que nos foi ensinado e que nos foi instruído. E temos a família mista. Essa família mista é aquela família onde às vezes tem um evangélico, dois evangélicos, né? Alguém que crê no Senhor, alguém que busca o Senhor, mas há uma outra parte que não segue, uma outra parte que não busca, né? Essa família, como diz aqui, se depender de quem governa, com certeza os cristãos ganharão os desviados para Cristo. Por que eles certamente eles deveriam ganhar os demais para Cristo? Porque eles estão, né? Eles estão com a vida, né? Eles estão com a força maior, o poder invencível para a vitória dos derrotados. Essa pessoa, ela está com a vitória nas mãos. Visto que Paulo uma vez disse que todos aqueles que correm para Cristo, eles são mais do que vencedores. Então, todo aquele que segue a Jesus, ele é mais do que vencedor. Então, essa pessoa, nessa família, ela deveria ser a pessoa que vai influenciar. Só que, na maioria dos casos, não é isso que acontece. Por que não é isso que acontece? Porque, às vezes,
A pessoa que está dentro de casa, que deveria dar o exemplo, dá o mau exemplo. A pessoa que às vezes está dentro de casa, que deveria dar o exemplo, que deveria mostrar para os demais familiares, está vendo? Eu vou agir diferente. Você está tentando tornar mal contra mim, pois eu vou devolver com bem. Você está falando mal de mim, pois eu vou falar bem de você. Você está dizendo que não gosta de mim, eu vou orar por você. Muitas das vezes não é isso que nós vemos. Nós vemos pessoas que dentro de suas casas dão um péssimo exemplo. Aí quando vão para a igreja, diz agora veste um traje de cordeiro e diz agora eu sou crente, agora eu coloquei a Bíblia debaixo do braço. E às vezes quem está em casa diz para ser um crente igual esse daí, eu não sou. Para seguir esse Jesus igual esse daí diz que segue, eu não quero. Então o mau exemplo ele vai interferir. Né? Então é muito importante você que às vezes está passando por essa situação, tem uma família ainda não aceitou o Senhor Jesus, ainda não está trilhando esse caminho, o seu exemplo vale muito. Uma vez eu ouvi alguém falando uma coisa muito interessante, que nós somos uma Bíblia, né, que as pessoas leem. Às vezes a pessoa nunca abriu uma Bíblia na vida, né, nunca leu nenhum trecho, mas quando ele olha para você, ele está vendo alguém que deve representar o caráter de Cristo, alguém que ele deve olhar para mim, para você e ver essa luz que Jesus falou, ver esse sal que Jesus falou que nós devemos ser. Então, quando ele olha para mim, para você, e diz, rapaz, aquela moça, aquele rapaz, ele tem algo de diferente. Ele tem algo nele que é diferente. Ela tem alguma coisa nela que é diferente. E assim eles vão conhecer a Cristo através de nossas vidas. E daqui a pouco eles vão também se render ao Evangelho. Então, o seu testemunho ele conta muito dentro da sua casa. Se você está passando por essa situação, se você vive, né, essa é a sua família, essa família mista, que você venha ver a importância do exemplo, né, dentro da sua casa. Se você não for um bom exemplo, como é que você vai ensinar, né, para os demais? Não tem como você ser um bom exemplo e ensinar da forma errada. Também não tem como você ser um péssimo exemplo e tentar ensinar do jeito certo. Não tem como você dizer que é de Deus, mas o seu exemplo não diz que você é. Ou você diz que não é de Deus e tentar dizer que é. Não vai dar certo nenhum dos dois. Ou você é ou você não é. Né? Avançando mais um pouquinho, nós vamos falar sobre segredos importantes numa família. Né? Aqui são vários tópicos, né? Não tirei todos os tópicos do livro, se você olhar no livro, você vai ver que existem bem mais exemplos, né? Mas aqui eu retirei alguns, porque se fosse colocar todos, aí nós ia ter que fazer uma aula bem extensa mesmo, porque são bastante assuntos, são bastante coisa, e aqui eu separei alguns para nós meditarmos, aprendermos neles, né? O respeito mútuo, né? Não há sucesso se não houver respeito. Toda família tem que haver o respeito. Né? O filho tem que respeitar os pais têm que respeitar os filhos, e assim em toda a família. Você tem que haver o respeito. Se não tiver respeito, não há sucesso. A regra é simples. Né? A prática do amor. A família tem que mostrar que ama. Né? Mostre que você ama seu pai, mostre que você ama sua mãe. Muitos filhos às vezes dizem, passa o ano todinho fazendo tudo o que não deve, fazendo raiva para os pais, desobedecendo, desagradando, desonrando. Aí quando chega no dia da mãe, chega no dia do pai, ele prepara ali o presentezinho e diz, pai, mãe, aqui está o presentinho para você. E ali ele quer tentar fazer valer pelo ano todinho. Então, você que é filho, você deve amar o seu pai e a sua mãe todos os dias. Abrace ele, abrace ela, beije, fale que ama. Você também pai, você também mãe, abrace seus filhos, diga que ama, né? Aqui nos remete àquele primeiro tópico que a gente falou sobre a família, né? Essa importância desse amor, né? Amor é uma prática que nunca faz mal a ninguém, né? Guardar sigilo, né? Por que expor os inocentes, né? As responsabilidades dos culpados, né? É você guardar sigilo, não seja aquela pessoa que, como muitos falam, boca aberta, que sai falando tudo, né? Não tem por que você expor os inocentes a responsabilidade dos culpados, né? Exercitar boa amizade, né? Os amigos sabem evitar as maiores consequências e nunca tentam apagar fogo com gasolina. Né? Que você venha a ser um ótimo amigo do seu irmão, da sua irmã, né? Do seu pai, da sua mãe, um ótimo amigo.
Um amigo verdadeiro, ele nunca vai tentar arrumar um problema, tentar apagar fogo com gasolina, né? Um amigo que é um amigo de verdade, ele vai dizer assim, não, desse jeito aqui não, desse jeito não vai dar certo, por aqui vai dar certo, por aqui você vai se prejudicar. Ele vai sempre tentar ver uma melhor forma, né, para te ajudar. Né? Estabelecer e observar limites, né? A privacidade é algo necessário a todos e precisa respeitar a dos outros para ter a sua respeitada, né? É muito importante ter limites, né? Cada um quer a sua privacidade, deve respeitar do outro, né? E também reconhecer os limites. Às vezes você acha que, porque eu posso correr 1 quilômetro, todo mundo pode correr 1 quilômetro. Não. Cada um de nós tem o seu limite. Tem gente que vai conseguir correr até 2, mas tem gente que não vai correr 200 metros. É o limite dele, é o limite dela, né? Não adianta você querer, né, que alguém seja igual a você, porque muitas das vezes nós não vamos ser igual a outra pessoa. Então, cada um de nós temos nossos limites, né, as nossas limitações, que nós devemos saber respeitar, né, elas também. Evitar competições. A competição em família atrapalha os pais de relacionar com os filhos, né? Muitos pais, às vezes, eles querem ficar comparando, né, os filhos como se fosse uma competição mesmo. O seu filho, o seu irmão quer isso, né? E tá fazendo isso, já tá vivendo isso, e você... essa competição não é uma coisa boa, né? Aqui já volta para o tópico que nós acabamos de falar, né? Sobre os limites, né? Ninguém é igual. O pessoal mais velho diz que nem os dedos da mão são tudo igual. Então, cada um de nós temos nossos limites, cada um de nós, como eu expliquei, a gente tem o nosso limite, né? Não adianta tentar ultrapassar, não adianta a gente tentar forçar, né? Para querer se comparar com os outros. Aplicar boas tradições, né? A maioria dos bons costumes é implantado com mais facilidade na infância e com grande dificuldade nas outras faixas etárias, né? Aplicar boas tradições, quando você ali tem uma criança, é muito mais fácil que você instruir aquela criança do que depois uma pessoa mais velha. Então, instrua seu filho, a sua filha, e você que é jovem também, né, que pretende futuramente se casar, isso já é uma dica para você, né? Você precisa implantar, né, aplicar essas boas tradições no seu filho, na sua filha, de novo, porque depois que ficar mais velho é mais difícil. Né? Implantar a consciência geral, seja em casa ou em outro lugar. O filho precisa ser instruído quanto à consciência dos problemas da vida e da realidade o que estarão sujeitos. Muitos pais, às vezes, ele não quer ensinar o filho, não quer que o filho saiba que a vida há dores, que a vida há momentos de sofrimento, que a vida há momentos difíceis, né? E o filho ele precisa ser instruído sobre isso. Olha, meu filho, a vida não é um mar de rosas, a vida é difícil mesmo. A vida é complicada, vai ter momentos assim, vai ter momentos alegres, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de alegrias, vai ter momentos de dores. A vida é desse jeito, não é todo momento coisa boa, né? E quando o pai não faz o filho entender isso, não ensina isso para o seu filho, daqui a pouco, quando o filho ficar mais velho, ele vai, qualquer situação, ele vai dizer, não, mas a vida não tem que ser assim, né? Não deve ser desse jeito, porque minha vida sempre foi bom e do melhor, e como é que agora está assim? Então é muito importante que os pais eles ensinam, né, isso para os seus filhos. Orientar a sexualidade, né? O ser humano foi criado por Deus com sexualidade, né? Deixar os filhos crescerem sem saber nada sobre sexo não é uma atitude prudente dos pais, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Que todo o pai e mãe eles devem instruir o seu filho, né, com relação a esse ponto. Muitos pais eles deixam o filho ou a filha crescer e não falam sobre isso, né? Faz aquele joga para debaixo do tapete, finge que nunca aconteceu, finge que é um assunto que não precisa falar. E isso é uma coisa muito perigosa. Por que é perigosa? Porque a gente precisamos entender, no mundo que nós vivemos hoje, com cada vez mais acesso à tecnologia, essa aula nós poderíamos, há um tempo atrás, só seria possível se nós pudéssemos estar todos em uma sala de aula. Você estaria sentado numa cadeira e eu estaria diante de você. E você e eu, então, estaríamos tendo esse momento. Mas olha só o que a tecnologia faz. Às vezes você está na sua casa, às vezes você está no trabalho, às vezes você está na rua, às vezes você pode estar até no shopping, você se sentou por um momento, você abriu o YouTube e você agora está assistindo essa aula. Olha só o que a tecnologia faz. Nessa época, nesse período desse avanço tecnológico, se você não instruir uma coisa para o seu filho ou para a sua filha, você pode ficar tranquilo que ele vai saber de qualquer jeito. Só que a pergunta é, por onde ele vai saber?
Como ele vai saber? E isso é uma coisa que você deve se perguntar. Como é que meu filho vai saber sobre isso? Como é que ele vai saber sobre esse assunto? Quando o pai ou a mãe conversa com o filho, ele sabe o que falar, né? E o mundo, como vai explicar isso para ele? Como vai explicar isso para ela, né? Então é muito importante o pai e a mãe serem prudentes nesses aspectos, né? Desde muito cedo já ir orientando seus filhos e falando sobre isso, né? Sobre esse assunto que muitos acham tão delicado e preferem não comentar, né? Mas isso aqui nós já estamos vendo que não é uma atitude prudente dos pais fazer uma coisa dessa. Avançando mais um pouco, a gente vai falar sobre os governos na família, né? São vários governos na família. Um deles é a anarquia. Este é um governo que não há autoridade definida, nem governo específico. Falta de governo ou de chefe. A confusão resultante disso. Ou seja, aquela família que ninguém manda ninguém. Cada um faz o que bem quer. Cada um, ninguém no nariz de ninguém. Você vai para onde você quer, você volta para o que quiser, você faz o que quer da vida. Esse é o sistema de anarquia. É uma verdadeira bagunça, tá? Nós temos o sistema de monarquia, né? É o sistema praticado por uma pessoa, né? Sozinha, que assume o governo, quase que sempre por imposição. E aqui a gente já vai falar sobre uma coisa muito importante. Muitos pais, muitos homens dizem, rapaz, nessa casa aqui quem fala é só eu. Né? Nessa casa, só esse galo aqui que canta. E é uma coisa muito importante você saber, você esposo, você marido, você pai, é que nessa casa onde você diz que é só você que faz, que é só você que é a voz, não há espaço para Deus. Porque Deus ele não fica em segundo lugar. Se é só você que está à frente, se é só você que fala, se é só você que toma as decisões, se as coisas têm que ser só do seu jeito, então Deus não tem como estar na frente disso. Porque Deus ele não é segunda opção, Deus ou ele é o primeiro lugar ou ele está fora. Não existe segundo, terceiro, quarto lugar. Então, você que é essa pessoa que você vem entender que você não está sendo prudente. Né? Nós temos também o sistema oligarquia. A oligarquia é o sistema de governo em que dominam poucos e a maioria é dominada, onde um pequeno grupo de pessoas vai dominar a maioria. Nós temos também a democracia. Né? Aqui, esse sistema é o governo exercido pelo povo. Né? É o povo que decide, é o povo que governa, é o povo que faz do jeito que quer. Né? Mas até mesmo nesse sentido, Deus não está no meio, né? Porque é o povo que está falando, é o povo que está decidindo. Né? Agora que nós temos a teocracia, que aqui sim, né? Nesse sistema, o homem não manda. Ao contrário, é mandado por Deus. Esse é o lar onde Deus manda, onde a família vive em conformidade com a palavra de Deus. Quais são as regras que eu obedeço, as leis que eu obedeço? São as que Deus me institui, Deus instruiu através da sua palavra. Então, a palavra diz, filho, honra teu pai e tua mãe. Filho, você tem que honrar, porque neste governo, nesta família, quem governa é Deus, é Ele quem manda. E Ele, na sua palavra, diz que vocês devem honrar o seu pai e sua mãe. Honre seu pai, honre sua mãe, né? E assim a gente vamos ter mais exemplos, né? Que a palavra de Deus vai nos falar. Esses são os governos da família, né? Avançando mais um pouco, invertendo valores, né? Nós temos várias inversões de valores aí no livro. Não tirei todas, não peguei todas, né? Porque o tempo já está bem corrido. Mas vamos falar de alguns. Honra pela desonra, né? Os filhos devem honrar os pais. E a gente não tem visto isso ultimamente. A gente tem visto as pessoas trocando a honra pela desonra, né? Deixando de honrar os seus pais para fazer aquilo que vai desonrar os pais, né? A obediência pela rebeldia. A obediência é fazer que o Senhor manda. Afirmar que vai e não ir é pior do que declarar que não vai. Pois no primeiro caso, há dois pecados: mentir e desobedecer. Né? A obediência pela rebeldia. Aquela pessoa diz, eu vou fazer isso. E no final das contas, ele mentiu, ele não vai fazer. Né? E aqui vai nos instruir que é melhor você falar que não vai. É melhor você dizer que não vai fazer, porque você está apenas desobedecendo. Mas a pessoa que diz que vai e no final das contas não vai, ele pecou duas vezes. Ele não foi, desobedeceu e ainda mentiu. Né? Disciplina pela indisciplina. Bom exemplo e mau ensino são o mesmo que mau exemplo e bom ensino. Né? O pai ou a mãe que vai instruir o seu filho, ele tem que ser um bom exemplo dentro de casa. Não adianta você querer cobrar o seu filho que ele faça isso, que ele fala aquilo, e você
vive em conformidade com o que você fala. É aquele dizer do povo, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? E não existe isso. O pai ele tem que dar um bom exemplo, a mãe tem que dar um bom exemplo, né? Você quer que seu filho ore? Seja você primeiramente o exemplo para ele de oração. Você quer que seu filho leia a Bíblia? Seja você um exemplo de leitura da palavra de Deus, né? Que você venha dar um bom exemplo. Não adianta falar e não fazer, né? Regras pelos eletrônicos. Olha só aqui uma coisa muito importante. Eu comprei uma TV para entreter os meus filhos, porque não aguentava mais vê-los nas casas dos vizinhos. Olha só, aqui nós temos dois problemas. O primeiro, não cuidou dos filhos, deixou os filhos fazer o que quisesse da vida, até ir dar trabalho para os vizinhos. E o segundo, agora está querendo substituir os pais pelos eletrônicos. Aqui nós temos, essa é uma coisa que nós temos visto muito, né? Muitos pais, às vezes, ele prefere. Eu já trabalhei num momento da minha vida no supermercado, e lá a gente vê muito isso. Os pais, às vezes, para fazer compra, ele entregava a mão, o celular dele na mão da criança e deixava a criança ali ver o que quisesse ali no celular, né? Então, ou seja, está substituindo os pais pelo eletrônico, né? E isso não é uma coisa prudente do pai, né, e da mãe fazer. Não deve deixar uma coisa dessa acontecer, de deixar o eletrônico substituir o pai e a mãe, né? É essencial o pai e a mãe na vida da criança, né? O trabalho pela ociosidade, a diferença é bastante notável. A cada geração vem perdendo muito a qualidade de conduta, né? Você instruir seu filho desde muito novo, que é necessário trabalhar para ter as coisas não vão cair do céu, né? Esse negócio de, eu vou ficar aqui balançando na rede porque eu acredito em Deus e Deus vai fazer. Não, irmão, não, isso não tem isso. Você e eu devemos correr atrás. Você e eu devemos correr atrás dos nossos sonhos. Você quer ser um médico, você quer ser uma médica, você precisa estudar. Você precisa fazer a faculdade. Você tem um sonho de passar num concurso público, você precisa meditar, ler livros, participar de cursos, fazer vários simulados para você desenvolver. Não tem esse negócio de dizer assim, eu vou ficar aqui tranquilo e o resultado vai vir. Não, o resultado não vai vir, né? E depois você vai querer dizer, não deu certo porque não era para acontecer. Não, não deu certo porque você não correu atrás, não deu certo porque eu não fui atrás, né? Nós devemos lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, né? Então a gente devemos trabalhar. O trabalho é uma coisa boa, irmão, tá? Até mesmo Deus, ele trabalhou, né, na criação do mundo. Que nós venhamos a entender isso. A vida de sofrimento pela vida sem sofrimento. O cristão realmente convertido, né? Convertido, ele está apto, né, a sofrer, né, em nome do evangelho, se necessário, né? Nós vemos pessoas querendo ensinar um evangelho de mar de rosas, onde você faz o que quer. Não, a vida aqui tem que ser alegria, aqui é felicidade, Deus só quer o melhor para você, Deus só tem bênçãos para você. Não, Deus tem aqui uma caixa de bombom para você, né, um chocolate, bênçãos que vai ser para o resto da sua vida. Não, não. O verdadeiro cristão, que ele é consciente, ele está convertido, ele está apto, ele está disposto a sofrer pelo evangelho se for necessário. Um bom exemplo disso, que eu acho muito interessante, até recito em algumas ministrações minhas, que é exemplo de Pedro. Pedro e João, quando eles foram açoitados, né, por falar ali em Jesus, né, a Bíblia vai dizer, no livro de Atos dos Apóstolos, que eles vão sair de lá alegres. Eles vão sair alegres porque eles foram julgados por serem dignos de sofrer em nome de Deus, em nome de Jesus. Olha só, coisa maravilhosa. Esses homens, eles acabaram de ser chicoteados e eles estão saindo agora alegres, dizendo assim, ainda bem, né, que eu tive esse privilégio, nem merecia, mas eu pude sofrer em nome de Jesus, né? Há uma história de John Wesley, que John Wesley ele estava indo ministrar, né, numa cidade, e ele estava incontente, ele ia conversando com Deus, e em um momento ele parou na sua caminhada, desceu do cavalo e ele foi orar. E a sua oração era, Senhor, já está 3 dias e ninguém me persegue, ninguém fala nada, será que eu me tornei um comum, natural? E a história diz que enquanto John Wesley orava, um fazendeiro que estava um pouco mais adiante jogou uma pedra para tentar atingir John Wesley, né? Não atingiu, e John Wesley se levantou alegre e disse, Senhor, obrigado, o Senhor ouviu a minha oração.
Então, o cristão que ele é convertido ao Senhor, ele está decidido que, se for preciso, eu sofro pelo Evangelho. Se for necessário, eu enfrento a luta que tiver que enfrentar, mas eu não desisto desse Evangelho, né? Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que foi um grande missionário atrás do Senhor Jesus, que muito sofreu, né? O muito sofreu pela palavra. E Jesus mesmo disse, né? Se perseguir a mim, também vão perseguir a vocês. Vocês não são maior do que o Senhor de vocês, né? Então, isso vale para cada um de nós entendermos, irmãos, que nós, como servos do Senhor Jesus, nós tem que, se for preciso, dizer assim, eu até sofro por esse evangelho, mas eu não desisto dele, né? Não venhamos ter essa visão errada do Evangelho, dos caminhos do Senhor. Avançando um pouco mais, a gente vai falar sobre como criar filhos, né? Aqui vai estar alguns conselhos, né? Mas eu ia colocar entre aspas, né? Mas acaba que eu não coloquei, porque são vários, tá? Como eu já falei, eu não coloquei todos. No livro você vai ver que são 28 tópicos, coloquei apenas 14. Mas são entre aspas, tá? São entre aspas. Não coloquei as aspas, mas são entre aspas, né? Primeiro, atenda o desejo dos seus filhos. Desde criança. Tudo que o menino querer, faz. Tudo, o menino pediu tudo, faz tudo. Tudo que o menino quer, faz a vontade dele. Né? Segundo, solte boa gargalhada quando seu filho falar a palavra imoral. Quando o menino falar a palavra imoral, começa a sorrir. Começa a achar graça. Coisa engraçada, olha o que o menino falou, né? Terceiro, deixe os assuntos religiosos para seus filhos quando eles escolherem. Deixa eles escolher à vontade. Não é para que levar o menino para a igreja. Deixa o menino fazer o que ele quiser da vida, né? Não repreenda quando fizer coisa errada. Diz, não, tudo bem. É normal errar. Errar é humano, né? Deixa o menino fazer o que ele quer. Não se preocupe com a leitura deles. Porque se eles quiserem ler, lê. Se não quiser, não, tá tudo bem, né? Tenha cuidado de arrumar os brinquedos dele. Se ele espalhou o brinquedo pela casa todinha, pelo quintal, pela varanda, você vai lá, cata tudinho, arruma tudinho, deixa tudo organizado, né? Briguem bastante na frente dele, para ele já ver como é que o negócio é, desde muito novo, né? Não decidam os alimentos deles, o que? Deixa ele comer o que ele quiser. Quer comer iFood? Come iFood. Não quer jantar? Não janta. Faz o que você quiser, né? Dê a roupa que ele pedir. Nem olha não, tá? Essa roupa aqui, pode vestir, pode usar o que tu quiser. É desse jeito que tu quer se vestir, veste o que tu quiser, né? Após sempre seu filho na briga, né? Com relação na escola, meu filho brigou, parabéns, é isso aí, né? Dê as roupas que eles pedirem, né? O que eles pedirem para vestir, deixa eles vestir. Se eles não quiserem estudar, tudo bem, não deixa eles estudar mesmo, não. Não quer, tá bom. Evite orar por eles e nem ensine, né? Para que você vai orar por eles, ensinar. Deixa isso para quando eles ficarem mais velhos desistir, eles decidirem, né? E deixe o assunto trabalho para quando completar a maioridade. Não vai ficar ensinando sobre trabalho, não. Né? Gente, é claro que tudo isso eu falei, conforme eu disse, e está no livro, né? São uma maneira irônica de dizer, né? Se você seguir todos esses conselhos, você vai estar criando um problema para você, para a sociedade, né? Você não vai estar criando um ótimo cidadão. Agora, se você quer criar o seu filho da maneira correta, faça tudo isso ao contrário. Faça tudo isso que você acabou de ouvir do jeito ao contrário. Então você vai estar criando um homem, um cidadão de bem, um homem trabalhador, respeitador, que vai cuidar da família, uma mulher direita, uma mulher que vai cuidar da família, uma mulher de caráter, né? Então é muito importante. No livro vai ter 28, aqui eu selecionei apenas 14. Se você quer criar os seus filhos da melhor forma, crie da forma completamente ao contrário, está aí, tá? E isso vale para você também, jovem, adolescente, que um dia vai se casar, você já vai aprendendo, né? Como fazer, por onde ir, por onde não ir, onde deve ensinar, né? Aos jovens que futuramente vão estar se casando, né? Aos adolescentes eu falei, mas os adolescentes vão virar jovens, só depois de jovem é que eles vão se casar, né? Mas que você venha já estar aprendendo, né? Sobre essa coisa tão importante que é criar filhos, né? Avançando um pouco mais, nós vamos falar sobre o divórcio, né? Analisando o divórcio, né? A palavra divórcio, ela está presente em 4 referências no Antigo Testamento, né? Deuteronômio 24:1, capítulo 24, versículo 2, Isaías 51 e Jeremias 3:8. O sentido básico tem explicação a partir de Moisés.
impondo ao homem difamador contra sua esposa, imediatamente após o casamento, o dever de viver com ela enquanto ambos vivessem. E aqui vai nos dizer sobre isso, né? Se fosse verdade, porém, que a moça enganara o rapaz com relação à sua virgindade, ela seria punida com pena de morte por apedrejamento. Nesse caso, não era divórcio, mas anulação do casamento, feito com engano com morte da mulher, ficando o marido solteiro, não divorciado, portanto, livre para se casar. Olha só, aqui nós estamos falando sobre o divórcio, né, nos tempos de Moisés, né? Quando a mulher ela enganava o marido, ela dizia, não, eu sou virgem. E ela ali, então, ela enganava o marido, e o marido, após casar, ele descobrisse que ela mentiu para ele, né? Ela seria denunciada, né? Nessa denúncia, ela seria morta, né? Por apedrejamento por conta da mentira, né? Então, o que acontece? O marido, ele não ia ficar divorciado. O marido, ele estaria solteiro, uma vez que a sua esposa, que era a sua esposa, ela foi morta por apedrejamento por conta da mentira. Aí o casamento ele foi anulado, né? Jesus interpretando parte do Antigo Testamento, declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Permitiu o quê? Repudiar as mulheres. Não casar outra vez, tendo a primeira mulher viva. Aqui já tem um ponto muito importante, né? Moisés, ele permitiu, né, essa carta de repúdio, né, repudiar a mulher, né, por causa da dureza no coração, como Jesus fala, né, mas repudiar, né, como o texto diz. Não casar outra vez sendo uma mulher, a mulher dele estando viva. É muito importante nós entender isso, né? Essa parte que Jesus está falando. Ele está falando, olha, foi permitido repudiar, né? Mas não casar outra vez, tendo a mulher, a sua primeira esposa, né, ainda está vivo, né? Então fica provado, então, que o divórcio ocorria, mas não tinha aprovação divina, já no Antigo Testamento. Era condenado o divórcio e muito mais o novo casamento. Olha só, Jesus ele está reprovando o divórcio, né? É muito importante você cristão saber disso. Jesus ele não está dizendo tudo bem, é o seu bem, faça o que o seu coração sentir. Não, Jesus está falando, ele está reprovando o divórcio, né? Ele está dizendo não. Moisés ele deu essa carta de repúdio por causa da dureza do coração de vocês, mas não é assim. Deus não fez o homem para casar com a mulher, para ele se separar. Deus fez o homem para se juntar com sua esposa, para os dois serem uma só carne, uma família, né, para eles crescerem juntos, né? Então, Jesus ele está condenando o divórcio e muito mais ainda o novo casamento, né? Quando Moisés permitiu repudiar, ele em nenhum momento dizia assim, não, você vai lá e casa novamente, né? Então, essas palavras de Jesus vai nos falar sobre isso, né? Sobre esse repúdio, né? Avançando um pouco mais, nós vamos ver a diferença aqui entre prostituição e adultério. Essas duas palavras causam uma grande confusão na cabeça de muitas pessoas, né? A Bíblia, a SV, a mais próxima, né? Ela vai nos falar, né? O texto, né? Que ela vai falar sobre isso, ela não vai usar a palavra prostituição, né? Aliás, perdão, ela vai usar a palavra prostituição, né, corretamente, né, e não adultério, erroneamente, né? Então, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos entender que a palavra que é usada, né, nesse texto não vai ser sobre adultério, mas sim sobre prostituição, né? A Bíblia diz que quando é que o homem vai deixar a mulher? Em caso de prostituição, né? Em prostituição. Só que prostituição, né, como eu coloquei aqui, ela ocorria antes do casamento e o adultério depois de casado. E aqui já há uma coisa muito importante para nós entendermos. Quando Jesus ele está falando sobre
todo esse aspecto ele está trazendo agora de volta, ligando ao o Antigo Testamento e falando, olha, lá atrás era possível se separar, né? Dava carta, mas não era aprovado isso por Deus. E nem tampouco se casar de novo, enquanto a outra pessoa estivesse viva. Aí você agora pode estar pensando, não, mas então como é que a pessoa casava? Quando o homem casava com a moça, isso no Antigo Testamento nós estamos falando, ele casava com a moça e a moça mentia para ele, dizia, não, eu sou virgem. E quando ele descobria que ela estava mentindo para ele, essa mulher ela era sentenciada à morte, né, por apedrejamento. Então esta mulher, ela agora vai ser condenada à morte, né, por apedrejamento, e com isso, né, o marido ele vai ficar solteiro de novo, né, porque a sua ex-esposa agora foi morta por apedrejamento. Então ele está livre. O casamento que outrora eles tiveram foi anulado, né, e agora ele está livre para se casar novamente. Então, quando é usado esse termo prostituição, a gente precisa entender que está remetendo justamente a isso, né? Com relação a essa situação que eu acabei de explicar, né? Visto que prostituição ela só ocorre antes de casamento, né? Uma pessoa que ela é casada, ela adultera, né? Mas a prostituição ela ocorre quando a pessoa ali é solteira, a pessoa está livre, né? Uma pessoa que é casada, a partir do momento que ele tem algo contra a pessoa, ele está adulterando, né? Então são duas linhas completamente diferentes. Jesus fala que o que Deus ajuntou, olha só, homem e mulher, não separe o homem. Nem o marido, nem a mulher tomem a decisão de se separar do cônjuge. Esta expressão não é um pedido de favor, mas mandamento dogmático do Senhor. Ou seja, Jesus não está pedindo um favor. Deus ele está dando um mandamento, né, para que o homem e a mulher não se separem, né, de jeito nenhum. Leis dos homens versus leis de Deus, né? O divórcio não é regra e nem exceção. Ele é transgressão. Essa frase está no livro, achei muito interessante, né? Sobre que o divórcio ele não é uma regra, também não é uma exceção, ele é transgressão, né? Ninguém é obrigado a se casar. Mateus 19:12. Mas decidindo fazê-lo, tem de saber que entrou debaixo do poder dos mandamentos divinos em relação ao casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 ao 5. Ninguém é obrigado, de fato, a casar. Nós temos vários exemplos de pessoas que foram grandes homens de Deus, por exemplo, a exemplo de Paulo, que não era casado, né? Ninguém, de fato, é obrigado a casar. Mas quem se casa, ele entra debaixo, né, dos mandamentos divinos com relação ao casamento. Não falo isso, né, para te causar, você jovem, você moça que está pretendendo se casar, não falo isso para te causar espanto ou medo para você decidir, não vou casar mais. Não, de maneira nenhuma. Eu falo isso como um alerta para que você pense muito bem em com quem você irá se casar. Para que o rapaz pense muito bem em quem é a moça que ele vai se casar. Que você, quando estiver namorando com esse rapaz, com essa moça, que o seu momento com ele ou com ela não venha ser para vocês estarem debaixo de uma árvore se beijando, mas conversando com o outro, vendo o que ele pensa, vendo o que ela pensa. Será se de fato ele ama Jesus? Será se de fato ela ama Jesus? Será se ele trata bem os pais? Será se ela trata bem a mãe? Será se ele é um homem trabalhador? Será se ele faz as coisas dentro de casa? Será se ela cuida da casa? Será se ele não é aquele homem que fica o dia todo deitado? Será se ela não é aquela mulher que acorda meio-dia e não quer fazer nada? Que você venha, com base nisso tudo, saber que Deus ele não fez o homem para se separar da mulher. Né? Que a pessoa que ela se casa, né, se ela decidir ficar, se separar da pessoa, não é pecado você dizer assim, eu não quero mais estar com essa pessoa, né? Só que, como eu coloquei aqui, quem quiser ficar livre das leis do casamento tem de ficar sozinho. Ah, eu não quero mais me casar, me divorciei. Você vai ter que ficar sozinho, né? Até que Deus, então, trate isso. Então, é muito importante você pensar muito bem com quem você vai se casar. Observe a pessoa, veja como essa pessoa é na igreja, se atende os compromissos, se é uma pessoa respeitosa, se é uma pessoa dedicada, se é uma pessoa que trabalha, trabalhadora, né? Que você venha pensar muito bem, né? Entender de uma vez por todas que não é desejo de Deus, né? Que o homem ou a mulher fique só,
mas quem casa, ele entra debaixo do poder dos mandamentos divinos com relação ao casamento, que você possa escolher muito bem, que você possa escolher muito bem, que você não venha procurar um santo, uma santa, porque muitas das vezes a pessoa diz, não vou casar com essa pessoa, com aquele, porque ele é desse jeito, você não vai encontrar alguém perfeito, porque você não é perfeito, ninguém é perfeito, né? Então, você vai atrás de um outro ser humano, você vai atrás de uma outra pessoa, igual você, cheio de falhas, cheio de limitações, e não é fácil, mas com a conversa, com o diálogo, vocês vão vencendo dia após dia, tá? Que você possa guardar isso na sua mente e no seu coração, para pensar muito bem quando você for tomar essa escolha e com quem você irá tomar essa escolha, tá? Chegamos ao final dessa aula. O meu muito obrigado pela sua atenção, por esse momento que você tirou para estar aqui investindo no conhecimento, que você possa meditar mais sobre esse tema, se aprofundar mais sobre esse tema através da palavra. Não se limite apenas a essa aula, mas busque mais conhecimento, medite na palavra do Senhor, ore a Jesus, que você possa buscar ao Senhor, né, em cada área dessas que foi falada, né? Que você possa já e vendo onde você possa estar errando com seus filhos, com seus pais, que você venha corrigir, né, enquanto ainda há tempo. Que você, como jovem, adolescente, jovens, né, que futuramente pensam em se casar, que vocês venham ter esse pensamento que casamento é uma coisa muito séria, né? É uma coisa constituída, algo que Deus, do coração de Deus, né, para que o homem não esteja só, mas que é muito importante você tomar cuidado com quem você vai se ajuntar, né? Então, que você possa guardar tudo isso em seu coração e que você possa cada dia mais continuar crescendo, né, em consentimento, no conhecimento e na graça, tá? Meu muito obrigado pela sua atenção, bom aprendizado, que você possa continuar, né, nesse caminho em busca do conhecimento. Meu muito obrigado e até a próxima.